A gente está num momento de transformação no Brasil, no modelo de mercado. Esse modelo, que foi muito bem sucedido, ele para frente não se sustenta mais, porque há uma tendência consolidada de liberalização do mercado, ou seja, o mercado livre, como o Nivaldo mostrou, ele vai ser maior nos próximos anos do que ele é agora, e a demanda das distribuidoras elas não vai ser suficiente para ancorar a expansão do sistema. Então a gente está num modelo de transição que também no Brasil passa por outros aspectos. A matriz de geração ela está mudando. Nós ainda temos potencial para construir hidroelétricas, ambientalmente muito difíceis de viabilizar, mas as hidroelétricas já não são mais a opção mais barata. A solar, e sobretudo a eólica, hoje ainda a eólica, é a fonte mais barata no Brasil. A gente tem bons ventos, muito bons ventos no Brasil. O fator de capacidade médio medido do parque gerador eólico é 43%, que é alto para padrões onshore, para padrões internacionais. E isso faz com que a geração eólica seja barato. Está no Nordeste, meio longe do consumo, mas barato é. E está acontecendo aqui o que está acontecendo também na Europa. As renováveis ficaram tão baratas que o próprio mercado constrói sem precisar mais de uma indução, porque hoje você está surfando uma onda em que os novos projetos de geração são mais baratos do que a energia existente, então vamos construí-los. Aqui isso acontece, também tem outros aspectos aqui, um subsídio que ainda persiste com o tempo, as renováveis com o tempo definido para acabar. Então quem construir um projeto ganha um subsídio por alguns anos, então há uma corrida. Mas na Europa a mesma coisa, se é mais barato um projeto novo do que um existente, vamos construir muitos novos. Então toda a questão da expansão ela muda. E por outro lado, a eólica e solar elas não vivem sozinhas. Elas não necessariamente fazem parte de um sistema, porque são fontes não controláveis e que eventualmente podem ter geração zero. Né? Então você precisa de outros projetos que eventualmente vão gerar muito pouca energia ou até vão consumir energia ao invés de gerar, que vão precisar ser agregados. Então, a expansão da geração hoje no Brasil e na Europa não parece um problema, porque as novas fontes são mais baratas do que as existentes. Né? No entanto, o modelo comercial que a gente tem já não serve mais. Essa é a situação que a gente está aqui e que na Europa, pelo menos o que a gente ouve à distância, é que com os preços de mercado de curto prazo tão caros como estão, sem que haja uma indicação econômica efetiva para decisões dos agentes, você pensa, mas será que esse modelo que a gente tem ele é bom? Né? E essa pergunta, na verdade, é o tema aqui da apresentação. Né? Como é que a gente sabe? A gente sabe que os modelos comerciais eles precisam mudar. Aqui, sobretudo, mas na Europa, aparentemente, no mínimo, a discussão existe. Embora a Comissão Europeia ela esteja bastante apegada ali aos princípios que norteiam o mercado de eletricidade europeu. Mas a discussão é válida. Mas o que você olha no Brasil, e o que eu vejo, pelo menos, e aí eu não conheço com tanta profundidade, na Europa, é uma discussão extremamente superficial. Você tem princípios de organização de mercado, ou possibilidades na literatura internacional para organizar o mercado. Vamos adotar essa possibilidade é boa, o mercado de capacidade separado do mercado de energia, qual o desenho do mercado de capacidade. Tem toda uma discussão que aqui no Brasil é extremamente pobre, na Europa eu acredito que também, talvez menos, mas também, e que é pobre porque não se faz conta com dinheiro. Quer dizer, vem cá, o mercado tem que dar sinal econômico para o investimento. Esse sistema, para onde ele está indo, com o desenho X de mercado, ele vai dar o sinal correto para o investimento? Agora isso não é questão. Agora isso não é questão porque as fontes novas elas são mais baratas do que a energia que existe. A eólica ela é mais barata do que a hídrica existente. Então isso não se aplica. Só que ali na frente,
e o setor elétrico, os tempos são sempre vários anos, o que você vai ter lá é o que a gente já teve aqui no passado, e que a gente está muito acostumado a ver, que é um sistema baseado em geração com custo marginal zero, baseado em geração que só tem custo fixo. Então, não é muito longe. No Brasil, na década de 2000, nós tivemos anos seguidos em que o preço não era zero, porque há um piso, porque senão seria zero. E preço zero é uma coisa complicada, né? O mercado tem dificuldade de alocar recursos com preço zero, né? Por exemplo, quem vai gerar com preço zero? Aqui no Brasil a gente sabe o que faz, o operador do sistema decide quem vai gerar, decide quais as hidrelétricas vão gerar e não os agentes, né? Mas é complicado o sinal para investimento. Qual o sinal de investimento se o preço de curto prazo é zero durante a maior parte de 10 anos, né? Que foi o que aconteceu na década de 2000. Então a gente tende a voltar para isso, a gente pode voltar para isso, a gente vai voltar para isso. A gente tende aqui no Brasil a ter excesso de produção solar durante o dia, sobretudo nos fins de semana, e o preço vai a zero. E solar é barata. Bom, mas se vai a zero não se viabiliza. Mas é barata, tem que botar solar, faz sentido botar solar, mas a preço zero não. Então, qual é o modelo que dá suporte a isso aqui? E o mesmo tipo de pergunta teria que se fazer também na Europa. E aqui no Brasil nós estamos melhor, eu acredito. A discussão é muito pobre. Diga. Só um comentário relativamente à referência à renovável ser mais barata. Há eventualmente também aqui, não sei se quer elaborar sobre isso, duas visões sobre o mais barato. Por um lado, do ponto de vista do produtor, numa ótica de LCOE, o custo que eu produzo a minha energia e o meu megawatt, que, como diz, é umas contas de CAPEX e OPEX associada a cada um dos ativos de geração, e depois há a visão de sistema, porque muitas vezes uma eólica e uma solar pode precisar de um backup na rede. No sistema, os preços são diferentes, os custos são diferentes. Eu vou chegar lá. A gente fez essa conta para o Brasil, e a eólica e solar é mais barato. Mesmo com... São dois conceitos diferentes, mas a gente chegou lá, né? O Brasil, a gente está melhor capacitado para esse tipo de discussão, embora não pratique. Basicamente porque se criou, a partir de 2003, uma cultura de planejamento que tinha se perdido nos anos 90. Com a liberalização dos anos 90, ela se perde. Antes isso estava na Eletrobras, fica no espaço durante os anos 90, mas em 2003 é criada a empresa de pesquisas energéticas, e é uma empresa que faz o plano no horizonte 2050, todo ano sai um plano decenal de energia. Então a gente tem as ferramentas, não usa para esse tipo de discussão, que poderia, né? A gente tem as ferramentas para fazer esse tipo de discussão, e nesse sentido é mais fácil fazer isso, embora nós não façamos, aqui no Brasil do que na Europa. Mas na Europa também está melhorando, porque recentemente os países ficaram obrigados a também eles fazerem os seus planos decenais. Isso é recente, não tem essa cultura de muitos anos se fazer todos os anos, mas já é um embrião, e de 2 em 2 anos tem que ser revisto. Eu dei uma olhada em vários planos decenais europeus, alguns são bons, bem feitos, outros nem tanto. O francês é fraquíssimo, de Portugal mesmo não é muito bom, o da Espanha é melhor. Mas essa deveria ser a base para fazer o tipo de pergunta que deve ser feita e que não é feita lá, como não é feito aqui também. Vamos fazer as contas. Qual é a expansão ao mínimo custo? O que seria, do ponto de vista de uma otimização, de uma expansão ótima do sistema, qual seria a melhor expansão possível? Com os custos de baterias, os custos de bombagem, os custos de geração hídrica, de geração eólica, solar, onshore, offshore, linhas de transmissão, etc. Qual seria a expansão ótima ao mínimo custo? Aí você vai pensar, não, expansão ao mínimo custo é uma coisa meio soviética, né? Uma coisa meio centralizada. Bom, mas se a expansão não for ao mínimo custo, ela será mais cara. Então, em princípio,
o bom modelo comercial ele deveria promover a expansão a mínimo custo ou algo parecido, porque óbvio que a expansão que você está modelando é só um modelo. Então aquilo ali você não sabe exatamente quantas coisas vão custar, mas se você tem um modelo comercial, tem essa expansão a mínimo custo, ela se realiza com esse modelo comercial, bom modelo comercial. Se ela não se realiza, mau modelo comercial. E mais uma segunda coisa, se para o consumidor você faz a expansão a mínimo custo, mas ela custa caro, é mínimo custo em benefício de alguém que não é o consumidor, também não está bom. Né? Então, esse tipo de conta a gente consegue usando o plano decenal, que é o que a gente fez aqui, ou usando o plano decenal, que é o que vocês deveriam fazer também, talvez evoluir, gastar mais dinheiro com isso, e ser uma coisa pública. Diga. Quando se refere ao plano nacional, está a falar do plano nacional de expansão, de planeamento, incluindo produção, transporte ou só da produção? Produção, transporte, gás, vocês... Oi? Muito bem. Porque em Portugal, já agora, nós temos dois tipos de planos. Há uma monitorização e um plano que tem mais a ver com a segurança de abastecimento e, portanto, é um planeamento mais a prazo, 20 anos, sobre como é que se espera que vai evoluir o consumo, a ponta, a produção, as várias tecnologias e, portanto, tem diferentes estratégias, é um planeamento central pelo Governo, e depois tem um outro documento, que é um documento que de 2 em 2 anos é publicado, agora passa a ser publicado, não de 2 em 2, mas revisto de 2 em 2, e que é um para a rede de transporte e outro para a rede de distribuição, naturalmente o da rede de distribuição está muito ligado também à rede de transporte, e que sim tem planeamento a 10 anos, com base nos cenários que vêm do outro documento da geração, e depois, com base nisso, então vai-se decidir, nomeadamente com a geração solar, renovável, por onde é que devem existir redes, corredores, e depois existem outras opções para contratar essa capacidade, mas sobre isso podemos falar depois no tempo. Pois é, esse tipo de documento, se bem feito e publicamente disponível, é o tipo de insumo que a gente pode utilizar para responder o tipo de perguntas que a gente precisa responder agora, no momento em que o desenho de mercado está mudando. Fala assim, Val. Só para a gente talvez juntar com essa colocação, no Brasil, a segurança do sistema é feita pelo Operador Nacional do Sistema com planos quinquenais, anual, mensal, semanal e diário. Também temos. Pronto. Então, é ele que define qual é a geração emergencial, quais são as linhas emergenciais. O que o Roberto talvez esteja colocando é para a expansão futura, para a necessidade do mercado. É isso. Exatamente. Então, o operador... essa segurança é feita... Não, o plano chama-se segurança, mas é igual. É exatamente isso também. Eu estou falando do outro. O nosso plano decenal e o nosso plano nacional de energia tem um horizonte maior, mas eles estão mais preocupados, estão preocupados também com segurança, mas de uma forma muito menos granular do que o operador tem. É, no fundo, a grande expansão que se precisa. Então, esse tipo de ferramenta é o que a gente deveria estar usando para fazer as perguntas se o modelo comercial que se está propondo, ele é bom ou não é. Então, o que a gente vê é uma mudança, um questionamento do modelo de mercado. Atualmente, isso vem aqui na Europa, muito a crise do gás. No Brasil, a gente está num processo de modernização em que esse tipo de coisa também tem sido discutida. Não sei, vocês estão enxergando aqui ou essa tela é pequena demais? Também... Oi? Então a gente também está no processo de modernização, crescimento do... Isso aqui a gente já discutiu, né? E a gente introduziu preços horários, nós não tínhamos preços horários no Brasil, introduzimos leilões de capacidade, é uma novidade, só teve um leilão até agora, onde se vende capacidade, mas não energia. Aqui também no Brasil, o mercado europeu é muito diferente, ele tem muito mais geração térmica do que o brasileiro, mas a geração térmica ela tende a ser decrescente nos próximos anos. Aqui não, a gente tem um sistema baseado em fontes renováveis, onde as fontes mais baratas também são renováveis. A gente tem contratado térmica nos últimos anos pelos leilões das distribuidoras muito mais caro do que a geração eólica e solar, para garantir a segurança do sistema, né? Porque o sistema não conseguiria ser sustentável apenas com
apenas com geração eólica e solar, a carga cresce. E você vê que aqui no Brasil não há relação entre preço de combustível e preço de energia. A gente tem hoje, um preço de R$60 por megawatt-hora, o que dá, acho que 11 euros, 12 euros. E isso com... É quase isso, né? É quase isso em Portugal, né? Bota mais um zero e aí a gente já está falando da mesma coisa. Mas isso é porque poderia estar 10 vezes isso com preço de gás barato. Porque não tem a ver com preço de gás, tem a ver com a hidrologia, sobretudo. Então, a gente tem, se pudesse, né, mas não é transportável, infelizmente. Né? Então, a questão, no fundo, dos desenhos de mercado, todos eles são centrados em um mercado de curto prazo. A questão é que o mercado de curto prazo, o mercado spot diário, ou aqui, no caso, o PLD, ele é necessário e ele promove a alocação de curto prazo da energia e do consumo. Então, é uma coisa insuperável. A questão é, esse mercado, que aqui no Brasil, durante 10 anos, foi preço zero, só não foi zero o preço, porque havia um piso, durante anos, ele promove a alocação de recursos no curto prazo. Mas será que ele dá sinais de longo prazo? E o que a gente vê é que não. Aqui no Brasil isso não é nem dúvida, né? Porque a gente teve uma experiência de 9 anos, quase 10 anos de preços muito baixos. Você precisa de um outro mecanismo de indução de investimento que não seja o mercado de curto prazo, embora o mercado de curto prazo seja essencial. Né? E aqui no Brasil, na Europa talvez no futuro, geração baseada em custo fixo, você tende a ter preços muito baixos por muito tempo. Você pode ter até preços extremamente elevados em alguns períodos de escassez. Mas quando você não tiver escassez, quando a geração baseada em custo fixo cobre a demanda, os preços tendem a ser muito baixos. Né? Então a gente fez o tipo de coisas que a gente defende que seja feito, vou apresentar muito rapidamente, a gente fez por acaso. A gente tinha um projeto sobre bombagem, sobre usinas reversíveis. Fomos lá em Portugal, trouxemos a foto ali de Baixo Sabor, inclusive, e a gente queria fazer um estudo de qual seria o modelo comercial que sustentaria no Brasil as reversíveis. A gente planejou, pegou o planejamento da EPE, o plano decenal, reproduziu num outro software, no Plexus, que é o que é usado pela Rede Elétrica de Espanha, que permite muita granularidade temporal, expansão no longo prazo, cronológica, ainda que simplificada, horária. A gente pegou o plano decenal, que é público, isso é uma coisa boa no Brasil, é tudo público, todos os dados estão na internet, você pega todos os dados. Algumas coisas a gente pediu reuniões, gentilmente o pessoal da EPE nos recebeu e tirou as dúvidas, etc. Então é tudo público, a gente reproduziu num projeto de pesquisa o próprio plano decenal, o 29, depois o 30, agora vamos fazer o 31, e começamos a fazer perguntas. No caso, as nossas perguntas será que as reversíveis, que elas entram na expansão de mínimo custo, quando você bota um software que percebe isso, a expansão de mínimo custo ela inclui baterias, ela inclui reversíveis. Mas será que o investidor, no nosso modelo brasileiro, ele investiria? Nunca, porque ele ia perder dinheiro. É bom para o sistema. Ao mínimo custo, teria reversíveis. Mas para o empreendedor, é uma máquina de devorar dinheiro. A gente fez essa conta, chegamos a essa conclusão. E qual outra conclusão que a gente chegou por acaso? Na hora que a gente estava fazendo a viabilidade financeira das reversíveis, a gente, por extensão, porque estávamos fazendo a expansão do sistema, a gente estava fazendo a viabilidade financeira de toda a expansão. Por acaso, não foi intencional, mas simplesmente era uma planilha, né, em que você via quem paga as contas, quem não paga as contas. E a gente chegou à seguinte conclusão: com base no mercado de energia, nada para de pé. Nada. Nada para de pé. Ou seja, você realmente precisa de um mecanismo, outro, que não o mercado de energia, que é necessário, que dê suporte ao investimento. E aí a gente foi testar algumas opções. E é isso que eu vou apresentar rapidamente para vocês, para não perder muito tempo. Isso aqui, na verdade, é só um exemplo. A mensagem, no fundo, e aquilo que a gente quer fazer
continuar a fazendo aqui no Brasil, e que deveria também se fazer na Europa e em Portugal, é usar esse tipo de ferramenta para responder o tipo de perguntas que agora estão sendo colocadas quando se questiona qual será o melhor mercado de energia. Fazer conta, qual é a expansão ao mínimo custo? Isso aqui é um pouco arbitrário? Mas é o melhor que se consegue fazer. A EPE faz um belíssimo trabalho todos os anos de atualizar custos, etc. Cada ano as premissas mudam, porque a realidade muda, a percepção da realidade muda, mas é o melhor que se faz. Você pode testar. Será que financeiramente isso seria viável? Resposta: não para tudo. Ou seja, você precisa de um mecanismo de suporte. Então aqui eu vou somente dar um exemplo, né, feito para o Brasil. A gente pegou o PDE 2029, esse já é um trabalho relativamente antigo, e a gente queria ver se as reversíveis elas seriam viáveis para a expansão a mínimo custo. Resposta: sim. Ou seja, o que elas fazem para o sistema brasileiro? Elas permitem que o mesmo sistema gere mais energia. Ou seja, elas são um consumo, elas consomem mais energia do que elas geram, mas as hidrelétricas geram mais energia, porque há menos vertimentos, com a mesma água há menos vertimentos, e as eólicas e as solares geram mais energia, as mesmas geram mais, porque há menos cortes de renováveis, coisa que o operador do sistema já vem fazendo aqui. No futuro, Simval, isso aqui que a gente está vendo é pinto. Todos os dias a gente corta eólica e solar no Nordeste por falta de consumo e capacidade de transmissão. É apenas citar que o Simval, até pouco tempo atrás, era o diretor lá do INS. De operação. Era ele que mandava cortar. Era ele que ficava com as alavancas na mão ali, né? Mas enfim, nosso amigo de muitos anos. Desculpe lá, professor. Desses estudos que fizeram, em termos percentuais, o valor económico da energia não fornecida, pelo facto de haver sistemas de armazenamento interrompidos, quanto é que pesava do valor económico do benefício para o sistema? Da própria reversível? Acho que só fizeram pela reversibilidade, a bombagem. Agora, o que a gente está fazendo agora, estamos fazendo com baterias também. Sim, que no plano decenal anterior, com a nossa modelagem, não entrariam, a bombagem entraria, agora entra tudo. Quanto se evita... eu não tenho esse dado, porque... a energia que você passa a gerar a mais, eu não tenho essa... Valor econômico. Como eu estou fazendo um planejamento da expansão, na verdade, na hora que eu ofereço baterias ou reversíveis, a expansão coloca mais eólica e solar. Então, na verdade, mas a conta mesmo colocando mais eólica e solar, o corte, não, o desperdício, ele é menor. Não sei se eu vou ver se eu tenho um número aqui. Dois fenómenos. É o corte evitado nas renováveis e a minimização dos descarregamentos das centrais. Digamos, isso aí, em termos de benefício econômico, isso dá aproximadamente 40%, 40% a 45% do benefício econômico. Essa conta em megawatt-hora eu não sei. Benefício econômico. No nosso modelo, cerca de 10%, talvez um pouco mais, evitar investimentos em transmissão. Ou seja, quando você coloca soluções de armazenamento, elas podem ser soluções de expansão da transmissão sem fio. Então você tem um custo evitado de transmissão. Isso dá um pouco mais de 10%. O resto, que é 45% aproximadamente, é evitar geração térmica de ponta que você precisaria construir para firmar as eólicas e solares e que você já não precisa mais porque você tem uma solução de... Então seria mais ou menos, em números redondos, não é exatamente isso, mas é 45, 45, 10. Provavelmente esse 10 está subestimado porque o plano decenal não entra, ele não entra no detalhe da expansão da transmissão, ele é muito resumido. Então a gente está só vendo investimentos evitados nas grandes interligações, não está vendo investimentos evitados dentro dos subsistemas. Mas enfim, aqui... Uma conclusão que é interessante, que é em grandes números o benefício de poupança de infraestrutura para reserva de ponta é similar ao do aproveitamento do desperdício, digamos assim, que seria o corte de renováveis e de descarregamentos, não é? Que se traduz, na verdade, em menos geração térmica.
né, se traduz, você gera o custo de operação do sistema fica menor. Bom, deixa eu passar rapidamente aqui a apresentação. Esse aqui é o modelo que a gente fez para o PDE 2029. A gente fez uma expansão para os anos 30. Por que para os anos 30? Porque até 29 nós fizemos a conta, as reversíveis não seriam econômicas, elas são econômicas com nível de penetração de eólica e solar maior do que o que a gente vai ter em 2030 pelo plano decenal, que parece estar subestimado, mas enfim. Então a gente fez para o final, a gente fez na verdade em 20 anos, fizemos um caso base sem reversíveis e outro com reversíveis, tudo expansão a mínimo custo. Todos os custos são custos que a EPE levantou, com uma exceção que é o custo de reversíveis que a equipe do projeto levantou e estimou. Então você tem duas expansões, a primeira sem reversíveis, que é em laranja, e a segunda é com reversíveis. Isso aqui é só expansão, isso aqui não é o sistema. Você contrata menos com reversíveis, contrata menos hidrelétricas, muito menos térmicas, mas não é desprezível. Isso aqui é pós anos 30, você ainda contrata térmicas. Biomassa, você se desinteressa por ela quando coloca as reversíveis. A PCH, na verdade, a gente não modelou. A eólica, no caso, ela ficou igual no nosso modelo, onde estava levando toda a eólica que a gente ofereceu com maior fator de capacidade ou com menor de capacidade. Nesse exemplo, não entrou. Você gera mais e você contrata mais solar quando você oferece reversível e contrata, no caso aqui, 16, 17 GB de reversíveis nos anos 30. Só que isso é mais barato. Né? Como eu falei aqui, a expansão da geração com reversíveis ela custa menos, né? É mais barata a geração, a transmissão também é mais barata, a operação também é mais barata, só que você tem o custo das reversíveis. Aqui é um custo anualizado das reversíveis, isso aqui é o custo ao ano. Você tem uma redução de 4% no custo total. Aqui a diferença de custo total é uma solução mais barata. Se você oferece reversíveis e agora, no nosso modelo mais novo, também baterias, você consegue uma solução de expansão que custa menos dinheiro. Quando falei de custo, os reversíveis é o custo que custa o consumo de bombagem. O custo que a gente está falando aqui não. Agora é o CAPEX incremental. O que a gente está chamando de custo aqui? É o custo anualizado do investimento, mais o custo anual da operação. CAPEX mais OPEX do sistema como um todo. Então não tem aqui o custo de por quanto você está comprando ou vendendo energia, uma vez que isso pertence ao modelo comercial e não à expansão de mínimo custo. Então, aqui é a própria matriz, 2019 é em cinza, 2029 é o próprio PDE, né? E o 2039 com o HR é o nosso caso mais barato. Né? Então você tem as hídricas mais ou menos estacionárias, termoelétricas crescendo em qualquer cenário, né? Aqui a gente já está em 2039, PCH não modelamos, eólica crescendo, solar GD crescendo e reversível crescendo Na verdade, uma parte do crescimento das fontes renováveis ele está viabilizado pelo armazenamento. Só uma pergunta, das caídas térmicas também tem um aumento? Pelo que pergunto se também modelizaram o custo de CO2 e... Não, a gente usou a mesma metodologia que a EPE usou, é uma cópia. A EPE não usa, a gente não usou também, se eles usassem, nós usávamos junto. Não tem a visão oficial com outras ferramentas, né? Agora, o detalhe é que essas térmicas elas geram muito pouco. Elas estão ali, na verdade, para, se tiver uma combinação entre disponibilidade de água, vento e sol e carga, que o resto do sistema não dê conta, elas entram, mas isso acontece poucas vezes. Agora, a energia está aqui. Mas antes disso, eu acho que vale a pena destacar esse ponto que o Brandão colocou, que nós trabalhamos com os documentos oficiais. Entende? E por que isso? Porque a gente quer manter esse diálogo com a EPE, com o Ministério, com a ANEEL, e não trazer modelagens assim, né, que não estão associados ao documento. Então, e é uma preocupação sempre muito grande, Zezé,
de manter esse diálogo construído com o marco institucional. Além do que, a EPE tem um monte de gente extremamente competente fazendo um trabalho caro e demorado para levantar o tipo de informação que a gente não teria a menor condição de fazer com a mesma qualidade. Tem suposições que poderiam ser questionáveis. Certamente, eles mesmos questionam todos os anos, porque o seguinte sai sempre diferente do anterior. Mas a gente não teria condição de fazer isso, independente do respeito, etc., institucional. Tem um outro sinal que o Brandão está apontando, que Portugal tem que ir nessa rota de fazer planos, entende? De planejamento mais consistentes para poder suportar, né, e certamente estimular os investimentos privados. Né? Bom, aqui é energia, então ainda seria quase metade hídrica, um pouco menos do que a metade. Solar e eólica daria cerca de 40%. Você vê que termoelétrica não é representativa, é 10%. E aqui dentro estão as 3 nucleares, ou seja, entrou como térmica, aqui nesse caso ela entrou como térmica. Deve ficar 6%. A térmica baseada em combustíveis fósseis, da qual uma parte, pequena, mas uma parte é de geração mínima. Tem usinas que tem take-or-pay. Exatamente. Então, o que é livre mesmo deve ser uns 5%, que é muito pouco. Ou seja, o custo da geração térmica não é representativo no custo do sistema. Então, só uma dúvida. Eu não lembro também quando eu li o PDE. Essas térmicas que a gente tem hoje, a carvão e a óleo, que elas estão terminando a contratação com as distribuidoras ali a partir de 23, né? Eles já tiraram, né? Já tiraram. Eles fizeram assim, como se tivesse descomissionado. A gente não repetiu isso para os anos seguintes, porque a gente não tinha os dados, tudo que existia no plano em 29 mantivemos depois, porque justamente a gente também não tem força para fazer esse tipo de suposição. Vamos chegar nisso. Essas são o pior caso, porque elas não geram energia e quando geram, elas formam o preço marginal. Esse é o pior caso. Né? Mas a gente vai chegar rapidamente. Então, qual foi o caso seguinte? Verificar a sustentabilidade financeira. A gente já sabe aqui qual é a melhor expansão econômica. Mas essa expansão ela é viável financeiramente? Ela se realizaria? Não, nada disso aconteceria. Pelo que a gente tem hoje, ou pelo que a gente está... Aqui a gente está apenas olhando o sinal de preços do mercado de energia. O Brasil tem contratos de longo prazo que viabilizaria algo parecido, mas que a gente está abandonando. Então, a gente viu as alternativas comerciais. No caso, para ver se as OHRs poderiam ser viabilizadas, só que a gente acabou, com isso, testando hipóteses que se aplicam à expansão como um todo, aos outros projetos que não se viabilizariam a preço de mercado. Então, na verdade, a conclusão que a gente chegou, por acaso, é que o mercado de energia ele não viabilizaria a expansão a mínimo custo. Nem para a geração renovável, que é a base da expansão da matriz. Ou seja, não se ganha dinheiro com solar e com eólica, se você realizar algo próximo da expansão a mínimo custo. Então, aqui seria o preço médio ao preço horário de algumas tecnologias que estão contratadas. Então, algumas, por exemplo, eólica aqui é R$ 150 por quilowatt-hora, outras mais caras, mais baratas, etc. Aqui já está uma visão de preço horário. O que está em vermelho é esse preço não daria o custo, não pagaria o custo de produção. E as que estão em preto, essas conseguiriam pagar os seus custos, embora todas elas façam parte da expansão ao mínimo custo. E, por outro lado, a outra conclusão é o seguinte: o preço de curto prazo ele não sustenta. E se você tiver um contrato de longo prazo, mas que seja um derivativo do preço de curto prazo, também não sustenta, porque ele teria que convergir para algo parecido com o que está aqui e não daria sustentação. Então, a gente está mal aqui. Né? De uma forma geral, as usinas entrantes, pensando só em mercado de energia, elas teriam déficit financeiro. Né? Das 16 usinas ou conjuntos que entraram,
só 3, aquelas 3 que a gente mostrou, que é uma hídrica pequenininha, e 2 conjuntos de eólicas, somente elas teriam custos menores do que as receitas. E o número agregado é o seguinte, você teria uma receita líquida de 40 bilhões, com custo fixo de 30 e com custo de investimento de mais 40. Ou seja, você perderia 30 bilhões tendo investido anualmente 40, que parece um resultado horroroso, né? Para dizer o mínimo. Então, aí a gente simulou um mercado por capacidade, tipo o mercado inglês, por exemplo, para ver se isso dava certo. E assim, do ponto de vista das reversíveis, dá muito certo. Você calcula, a gente tem uma metodologia para calcular o Capacity Shadow Price. O que é isso? Qual é o preço do mercado de capacidade, qual que ele teria que ter para dar a receita que o mercado de energia não consegue dar para o gerador marginal. Isso, por definição, funciona. Se eu dou uma receita suficientemente grande no mercado de capacidade, aquele cara constrói a sua planta. E a gente calculou qual seria o preço marginal, no caso, seria 786 reais por quilowatt ano. Né? Esse seria o preço que seria necessário. E esse daqui é um preço muito elevado para padrões internacionais. Por quê? Porque ele viabiliza uma térmica que quase não gera energia e que, quando gera, ela é a usina marginal. Ou seja, o mercado de capacidade teria que dar uma receita capaz de cobrir todo o custo fixo e custo de operação, ou praticamente todo. Uma receita muito alta. E o que isso geraria? Geraria uma conta, se o mercado fosse formatado do jeito que é formatado o mercado inglês, daria uma conta por ano de 141 bilhões, o que em euros daria 30 e tantos bilhões de euros por ano em receitas de mercado de capacidade, o que é muito dinheiro. Só uma dúvida. Vocês fazem esta simulação. Se vocês colocarem a bombagem ou baterias a competir com esta central, as baterias ganhariam. Ganhariam. Esta central desaparece do sistema. Mas você teria que ter uma quantidade de projetos de reversíveis muito grande. A gente supôs que a gente não teria, essa é uma suposição. Sim, se você tivesse uma quantidade muito grande de projetos, você acabaria com as térmicas e teria uma expansão. A gente tentou fazer isso, mas em todas entravam térmicas, tá? Todas as nossas. Qual é o problema disso aí? Bom, impacto para o consumidor. Funciona, viabiliza reversível, viabiliza térmica, mas para o consumidor fica muito caro. Essa receita, digamos, o custo por megawatt-hora aumentaria 50% em relação ao da energia. Teria que aumentar de qualquer maneira, porque a gente viu que o preço da energia não cobre o custo. Então teria que aumentar, mas 52% é muito caro, né? Então a gente testou, e você teria, a parte disso é que teria, como é um preço, em princípio, você pode formatar o mercado de várias maneiras, mas no mercado inglês, você forma um preço por capacidade que vale para todo mundo, inclusive para quem não precisa. Né? E aí você tem o windfall profit, viabilizaria termoelétrica, viabilizaria reversível, mas um custo alto para o consumidor, e tenderia a dar um viés a favor de reversíveis de baixo CAPEX. Usinas com reservatório, elas têm CAPEX maior, mas o benefício, é isso que a gente está fazendo agora, o benefício é maior. Estou terminando aqui já. Aqui você mostra qual teria que ser o custo para viabilizar eólicas na Bahia, etc. Em vermelho está dizendo que ela seria eliminada por uma térmica. Né? Essa daqui não precisaria de nada, ela se paga, no entanto ela teria alguma receita, pouca que seja, mas se ela tiver uma energia firme, e a gente supôs que teria alguma energia firme pequena, eólicas e solares, ela teria o windfall profit, assim como várias das usinas que não estão em vermelho, todas elas teriam receitas extras. Então, esse tipo de desenho não oferece um sinal adequado para geração renovável. Você teria que fazer um modelo como é feito na Inglaterra. Você tem um leilão para as renováveis e você tem outro leilão para as térmicas, para as baterias, etc. Poderia-se pensar numa coisa desse tipo.
Diminuiria o problema. Não, a gente não tentou. A minha questão aqui, esse tipo de modelagem que a gente fez para reversível, você pode fazer para qualquer modelo comercial e para responder qualquer pergunta. Você tem preço horário do mercado de energia para qualquer usina, para qualquer lugar. E aí você pode fazer suposições razoáveis e imaginar se um tipo ou outro de formato do mercado de energia daria melhores sinais. E melhores sinais quer dizer o quê? Viabilizar a expansão a mínimo custo, que isso aqui não viabiliza, sozinho não viabiliza, e gerar um custo para o consumidor o menor possível. E o piso é a expansão a mínimo custo. Mais barato do que isso não haverá de ser. Então essas são as perguntas que dá para fazer. Solar e eólica não viabiliza, a expansão a mínimo custo não viabiliza. A gente tentou apenas um segundo, outro caminho, que seriam contratos de longo prazo, contratos de serviços parecidos com o que está se bolando, por exemplo, na Austrália, para reversíveis. Será que isso, ou na própria Inglaterra, os contratos por diferença, será que isso aí viabilizaria financeiramente? Se os leilões forem bem contratados, aí no Brasil a gente tem experiência nisso, se eles forem bem formatados, os produtos bem formatados, sim. E se houver competição, você conseguiria realizar alguma coisa próxima da expansão a mínimo custo, a um custo que seja o custo de produção, efetivamente. Então, esse modelo ele teria méritos. Até onde a gente chegou aqui, a gente tem no Brasil experiência para isso, todo mundo conhece, etc. Os contratos do ACR, eles têm um desenho, os contratos com as distribuidoras têm um desenho que não vai se realizar no futuro, né, onde você tem uma distribuidora que vende energia, isso vai acabar, de alguma forma, ou desaparecendo ou perdendo importância, mas você não precisa ter um cliente final contratando energia, portanto que você tenha a garantia de receita, que é o que acontece na Inglaterra. Na Inglaterra você tem contrato por diferença, te garante a diferença em relação ao preço spot, mas a energia fica merchant, oferecida ao mercado ao preço de mercado. Isso funcionaria bastante bem aqui. A gente fez aqui uma conta, né, menor custo para o consumidor. A diferença de preço dessa solução em relação ao mercado de capacidade é 45%, que é uma diferença muito grande. Supondo que os produtos estejam bem formatados e supondo que haja competição nos leilões. Se não houver competição, os produtos forem mal formatados, nada disso acontece. Aqui são algumas contas, eu acho que a gente pode ir para as conclusões, já perdi tempo demais. Não, antes das conclusões, o hidrogênio poderia ser uma alternativa, né, semelhante às usinas reversíveis, no sentido de se valer da energia intermitente, né, que seria cortada, produzir hidrogênio a baixo custo e colocar na rede no horário de pico. Nelson, poderia de duas maneiras, a gente não colocou aqui, de duas maneiras diferentes. Uma é se você tiver um eletrolisador que seja despachável, ou seja, que ele seja feito não para produzir hidrogênio a toda hora do dia, mas que ele produza menos hidrogênio em momentos em que você não tem muita oferta de energia e produza mais quando a oferta é grande. Então ele teria uma economicidade sistêmica se fosse dessa maneira. Ele também pode ser usado para armazenar energia e você gerar depois, mas a perda é enorme. A perda, para quem tem como a gente no Brasil a possibilidade de fazer usinas reversíveis, não seria uma alternativa que a gente... Para isso, outros países, um desespero de causa, o cara não tem alternativa, pensa nisso. A gente tem alternativa, mas a primeira é uma coisa que a gente pode levar em conta. Um eletrolisador, ainda que saia mais caro, em termos do retorno do investimento do eletrolisador, sistemicamente ele pode ser melhor se ele não estiver gerando sempre a 100%. Nós já fizemos esses estudos mais, como vi a apresentação, nós temos estudos muito semelhantes para o consumo interno sobre isto e identificar qual é a necessidade de atender as necessidades. Isso é para o consumo interno. Nós estamos a apresentar isso, até porque quando haver necessidade de fazer leilões de baterias, e nós estamos trabalhando nesse assunto e depois gostava de falar um pouco mais sobre isso e aqui falar sobre esta apresentação com os dois. Em relação ao armazenamento, não há solução mais económica do que as reversíveis. Não há. Mesmo as baterias normais, o preço
por megawatt é mais barato, mas depois tem 1 ou 2 horas de armazenamento e a reversível tem 10, 15, 20, 30 horas. E é, apesar de ser 2 vezes e meia mais caro do que a bateria. Não é comparável, é a melhor solução. O hidrogênio tem um problema. Todos os motores tinham a tendência de fazer o demand side response, ou seja, modelar o consumo, e isso não está tão certo. Mas não conseguem fazer isso. Portanto, eles vão ter uma carga mais ou menos constante. Portanto, não consegue responder, nem consegue fazer bandas de regulação para descer, porque não consegue fazer isso. Então, nesse caso, se tecnicamente não conseguem fazer isso, fazem parte do problema e não da solução. O Brandão, como a tua apresentação é muito densa, mas a gente vai ter o dia todo juntos aqui, então talvez a gente possa aproveitar o resto do dia, que a gente está um pouquinho atrasado. Então, deixa eu só fechar. Quer dizer, qual é a mensagem aqui? Por acaso a gente fez esse estudo. Por acaso. A gente queria falar sobre reversíveis. Quando a gente viu, a gente estava falando da expansão do sistema inteiro. Por acaso. Mas é um feliz acaso, porque é o tipo de coisa que a gente precisa fazer aqui. Para saber se o que a gente vai montar, que ainda não está claro, no detalhe, nem um pouco claro o que a gente vai fazer, se é uma coisa eficiente ou não. E a mesma coisa se aplica a Portugal. A discussão em termos de desenho de mercado deveria se dar por esse tipo de estudos. E aí aprendam do Brasil 2 coisas. A gente tem um plano decenal bem feito, que é um ótimo ponto de partida para a gente imaginar como é que no futuro o sistema vai evoluir. 2, é tudo público. Tudo é público. Então, é tudo público e bem feito, e mudando todo ano. Então é uma boa base para esse tipo de discussão. Acho que tem essas duas, que vocês também têm ferramentas de planejamento, mas que eu saiba, posso estar enganado, não é tudo público, você não consegue reproduzir sem um custo extremamente elevado, é caro. Vai ver quanto é que custa. A Milka foi diretor da EPE há anos. Quanto é que custa fazer aquilo? Custa caro. Custa dinheiro. Em orçamento, no caso, orçamento do Estado. Ou paraestatal, de qualquer maneira. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente chegou aqui. Desculpe falar demais aqui.